Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio. Nesse vídeo aqui te contar sobre a classificação gremista na Copa do Brasil. Empate 1-1 nos acréscimos do segundo tempo, jogo nos pênaltis que Volpi brilha e consegue dar a classificação pro Grêmio, que ganha R$1,5 milhão de reais. E eu diria que basicamente hoje é só isso para comemorar. Mas o que eu preciso fazer aqui é meio que virar a página contigo, virar um capítulo da história gremista na temporada de 2025. Acabou a pré-temporada. Acabou a fase de testes, acabou a fase de ritmo de jogo, de conhecer jogadores, de fazer contra adversários mais fracos experimentos para o Quinteiro saber onde ele está lidando. Por quê? O Campeonato Gaúcho estará na semifinal e a partir de agora, mesmo que venha uma segunda fase da Copa do Brasil, mas começa a funilar. Até hoje eram 80, a partir de agora serão 40 clubes na próxima fase e aí a situação fica bem mais complexa, bem mais complicada para a vida gremista. Então é por isso que eu estou dizendo, nem o adversário, que na teoria era fácil, acabou não sendo, o Grêmio não conseguiu se tornar, embora a classificação tenha vindo, mas nem isso a gente pode falar hoje. Só que o que eu posso te dizer é, o Grêmio acabou. Agora, no caso, acabou a moleza. O Grêmio precisa começar a olhar para frente e dizer o seguinte, esse é meu time, essa é a minha maneira de jogar e é isso que eu vou fazer a partir de agora. Porque o alerta, a luz alta que foi dada hoje, parabéns, olha, os caras querem viver perigosamente. Algumas coisas reveladoras aconteceram hoje em Roraima. Gente, a primeira situação que a gente precisa comentar é sobre Rodrigo Eli. Na boa, eu não gosto e eu sei o quanto isso é duro e quem me acompanha no Debate Raiz, nos meus espaços aqui no canal, sabe que eu sempre tento ter uma comunicação um pouco mais entendendo que existe um ser humano do outro lado. Mas futebolisticamente eu preciso analisar a partida e dizendo o seguinte, olha, o Eli, com as suas ações, com o seu jogo, fez praticamente tudo para eliminar o Grêmio. Ele tentou uma, ele tentou duas, e ele tentou três. E na terceira bola, que ele acaba atravessando mal, entregando para o adversário ou entrando mal na bola, acontece o gol dos caras. De um jogador que recém tinha entrado. E que ele faz um lançamento, uma tentativa de lançamento um pouco mais longo, tem a recuperação do cara, ele obviamente vai perder na velocidade, porque velocidade não é seu forte, e aí na cara do Volpi, o camarada vai lá e faz o gol do 1-0. O Eli, ele tem sérias dificuldades para jogar do jeito que o Quinteiros quer. Afinal de contas, eu fui o cara, e quem resgata os programas no Debate Raiz vai ver perfeitamente eu falando, olha, eu ainda sonho com uma zaga Eli e Gemerson por um outro treinador, num outro contexto, de um outro jeito, para saber se eles podem performar. Os dois são bem falados, um tem histórico do futebol espanhol e italiano também, o Eli, o outro, o Gemerson, já chegou na seleção brasileira, jogou no Corinthians, no Galo. Quando o Gemerson chegou aqui, o Filipão falou bem dele. Aliás, hoje o Gemerson jogou por ele e pelo Eli. É óbvio que nem sempre ele conseguiu consertar as outras situações, mas o Gemerson foi muito bem na zaga, o que não dá para dizer do Eli, que claramente comprometeu, e eu acho que tem alguma questão aqui pra gente olhar. Aliás, o Quinteiros tem algumas questões pra gente olhar e falar sobre ele. Por exemplo, se o time não conseguiu jogar, a responsabilidade é do Quinteiros. Se o time não consegue performar contra um São Raimundo em Roraima, a responsabilidade é do treinador. Todo mundo estava abaixo, o treinador, aquela história, o cara é o professor. Se um vai mal na prova, 1, 2, 3, tá, beleza, olha só, esses caras não estudaram para a prova. Se toda a turma vai mal, o professor passou mal a matéria. E claramente tem um erro aqui do Quinteiros do jeito de pensar na partida, a estratégia, a técnica e tudo mais. Eu não vou achar que é por conta do gramado, que era muito seco e até deu, se você não sabe, deu um quiprocó danado no intervalo, porque o Grêmio reclamou que o gramado estava muito duro, muito seco, aí o delegado da partida mandou, e tinha jogador lesionando, os caras do Grêmio começaram a lesionar, e aí o delegado da partida mandou, até por segurança, molhar um pouco o gramado, o São Raimundo cobraram, dizendo que lá eles não fazem isso, e aí deu toda a bronca e tal, mas o delegado da partida da CBF é quem manda no espetáculo e disse, não, por questão de segurança, tem gente lesionando, eu preciso no mínimo deixar esse gramado um pouquinho mais fofinho, não é só pra bola rolar, mas acaba ajudando, né, porque a grama molhada, a bola rola mais. Mas enfim, o Quinteiros não consegue fazer seu time jogar. E mais do que isso, tem várias questões. Por exemplo, a escolha do Cristaldo em cima do Monsalve. É claro que a gente vai criticar. É óbvio que o Cristaldo não tá conseguindo jogar, gente. Outra, Gustavo Martins e Eli. Cara,
na boa, acho que tá claro para todo mundo e tô falando aqui, eu até o final do ano, mas não há erro nenhum da minha parte em mudar, em dizer, olha, pelo menos até o momento não deu, nessa altura do campeonato não tá acontecendo e acho que o treinador do Grêmio tem que ver isso. Olha, então bota o Gustavo Martins, pelo menos ele, pra saída de jogo é melhor do que o Gemerson, e se ele perder a bola, ele tem muito mais velocidade do que o Gemerson. Ele tem mais velocidade que o Eli, saída de bola também que o Eli. Então assim, bota o Gustavo Martins. Qual é a justificativa pro treinador não fazer isso? Aliás, quando o Renato fazia coisas do tipo, coloca o Amuzu no intervalo e depois o time vai mal e minutos depois tu tira ele porque ele tá mal e porque ele realmente não tá jogando bem, mas meio que torra um jogador que acaba de chegar, o Renato nessa condição seria extremamente criticado. A gente está entendendo que é um começo de vida para o Quinteiros, que é conhecendo o que está acontecendo na aldeia, aquela coisa toda, vendo os jogadores, mas não, né? Não, tem que dar resultado. Não contra o São Raimundo. Aliás, contra o São Raimundo é aquela história. Alguém vai dizer, mas a culpa pode ser da direção, demorou um tempão para trazer jogadores, e aí agora contra o São Raimundo. Não, velho, contra o São Raimundo tem que jogar qualquer jogador que tá no podia ser o Dodi não Cuejar no meio campo, podia ser o Gustavo Martins, ou o Eli, ou o Gemerson, tinha que performar. Mas no ataque, outro erro do Quinteiros, tá mantendo o Aravena, né? O Aravena, ele não tá rendendo. Os melhores momentos, ou nesse caso os piores momentos que foram pinçados do Aravena contra o Ipiranga são terríveis. E aí ele mantém o jogador no time, ele mantém ele para tentar ser titular e claramente é aquela história que popularmente algumas pessoas falam de triatleta, pedala, corre, nada. Sabe, tipo, não tá acontecendo, ele tenta, ele corre, mas o futebol não acontece. E aí tu soma Eli equivocadamente, Cristaldo equivocadamente, Aravena equivocadamente, o Amuzu tem essa troca um tanto quanto ruim para ele. Aliás, a mudança no segundo tempo para mim também é muito contestada, porque se tu olhar, a gente precisa olhar o seguinte, tá, ele faz as trocas, aí o que acontece? Ele bota o Arezo no campo e tira o Amuzu. Aí sabe o que ele faz? Ele empurra o Arezo para centroavante, ele traz o Bright White como se fosse um meia centralizado. O Edenilson tá saindo do meio um pouco mais para a direita. Na esquerda tá o Monsalve. O Monsalve ficou posto lá na esquerda e para mim isso é prejuízo. Cara, se tu quer jogar contra um time adversário mais fechado, ou tu bota o Bright White um pouco mais pro lado para fugir da marcação, ou bota dois centroavantes. Bright White e Arezo e tenta uma bola um pouquinho mais longa, os caras estavam fechados e tudo mais. Aliás, nem aquela história de retranca, 2 ônibus na frente da grande área tem para falar, porque não aconteceu. Então, para mim, várias foram as estratégias erradas do Gustavo Quinteiros nessa noite. Na escalação, com 3 situações que eu já citei aqui, nas trocas e no jeito de jogar do time do Grêmio. Vamos combinar o seguinte, o Grêmio só consegue um empate nos acréscimos do segundo tempo por conta do Kiko Oliveira, que recebe uma bola num cruzamento de escanteio do Monsalve, talvez se não fosse bola parada nunca ia entrar, e aí ele de canhota mete a bola para a rede. Palmas pro Kiko Oliveira, foi titular, deixou a vida, se matou em campo, pode não ter jogado a melhor das partidas, mas claramente teve a raça uruguaia que todo mundo quer e se sente representado. E isso é bom porque o Bielsa, se você não sabe, diz para ele, ou tu vai para uma liga mais competitiva, ou se tu ficar nos Estados Unidos, tu não vai conseguir ser convocado, eu não vou te chamar. E aí ele vem pro Brasil e começa já dando a vida. Vai ser muito mais fácil pro Bielsa convocá-lo jogando desse jeito, ou pelo menos deixando a vida. O Grêmio tem 2 atores principais nessa classificação. Kiko Oliveira, numa jogada individual, eu sei que o Monsalve cobrou o escanteio, mas é um escanteio, uma bola parada. Mas ele consegue fazer um gol de canhota, que era até difícil, tá? Tinha um monte de gente na frente, ele foi feliz, teve rara felicidade no chute. E o Volpi? Gente, o Volpi salvou o Grêmio 2 vezes. Tem lance dos caras que parece que vai cruzar e a bola ia entrar e o Volpi tem que salvar. Tem chute de fora da área deles na segunda etapa. E tem pênalti defendido do Volpi e tem o pênalti convertido do Volpi. Hoje, esses 2 jogadores que foram contratados há pouco estão começando a se pagar. Estão, no mínimo, fazendo valer a pena porque não só o 1,5 milhão que a CBF paga, é a grana que pode entrar na frente e vamos lá, o mico gigantesco que seria parar agora na Copa do Brasil. Ia dar um revés gigantesco para final do Campeonato Gaúcho, começo de trabalho do Quinteiros e até para justificar um calendário depois. Cara, impacta em tudo. Sabe, se tu tem mais sócios, tu tem mais jogos em casa, se tu tem mais jogos em casa é mais fácil pro cara se associar. Cara, são várias as situações que o Volpi e o Kiko Oliveira colocaram pro Grêmio. Mas, gente, não vamos esquecer o que aconteceu. O Edenilson
Cara, tem que falar. O Edenilson foi expulso num lance completamente pouco inteligente da sua parte. Eu sei que o adversário provocou, mas, cara, o Edenilson é esperto, ele é um dos jogadores mais experientes desse elenco. Ele tem que saber que ele não pode cair na provocação do jogador de São Raimundo. E aí ele foi expulso porque foi revidar uma situação e eu vi todo o lance, eu vi que no começo, quando ele empurrou, não era para expulsão, mas daí ele deixa a trava da chuteira no jogador e tal. Só que para mim o que mais me impacta é cair na provocação dos caras. Gente, o Grando levou um cartão amarelo no banco de reservas. Vá lá, Grêmio e Boca Juniors, quartas de final da Libertadores, jogo na Bombonera ou na Arena, e o Grando faz uma dessa e vou dizer, tá bom, o Grando tá lá brigando com unhas e dentes pelo Grêmio e tal, Boca Juniors. São Raimundo não, né, meu filho? Aí tu me ajuda a te ajudar, eu não posso te defender desse jeito. Não tem como eu justificar um cartão amarelo porque tu tá brigando, o Grando tá brigando com o banco de reservas do São Raimundo. Aí complica, aí complica. Então percebam, eu preciso ser rápido para encerrar o vídeo com uma frase que eu acho que resume tudo o que eu tô pensando. Acabou a pré-temporada. Agora começa o ano do Grêmio. Tem jogos difíceis na semifinal do Gauchão, vai ser mais... o funil vai apertar a partir de agora na Copa do Brasil e vem Sul-Americano e Brasileiro pra frente, tá bom? Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa o teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.